com a primeira pauta aqui do dia, né? Depois dessa entrevista brilhante aí do Felipe Fogozzi, vamos para as notícias aqui. Um delegado do Amazonas aciona o STF contra Ricardo Salles, o até então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. O delegado aponta a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e de dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. O STF deverá decidir se abre a investigação contra Salles e Mota ou se arquiva. No fim do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos, no valor de 130 milhões de madeira, foram apreendidos na Operação Androantos. Em março, o ministro visitou a região e se reuniu com os madeireiros para tratar do tema e fez postagens em redes sociais defendendo que fosse dada a solução célere ao caso. Para Saraiva, Salles e Telmário tiveram uma parceria com o setor madeireiro no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a administração pública. O senador nega as acusações e o ministro do Meio Ambiente ainda não se pronunciou. No final da tarde de hoje foi noticiada a saída de Alexandre Saraiva da PF do Amazonas. A troca foi realizada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, recém-empossado no cargo. Ítalo. Bom, vamos lá, né? Várias alterações acontecendo na PF. Eu quero crer que isso aí deve ser preparação para o que vai vir aqui para frente com essa CPI, né? Vale lembrar que essa CPI já está operando milagres, né? A gente comentou já desde ontem, estamos comentando a quantidade de UTIs que estão aparecendo de repente, de pessoas que estão falecendo da UTI, de mortes que estão deixando de acontecer, né? Então essa CPI aí já está começando a operar esses milagres. Eu acredito que vai continuar esse processo aí, embora hoje nós tenhamos de manhã noticiado para vocês aqui, comentado junto com o Sr. Sepúlveda, que a CPI, existe evidentemente forças dentro do Senado compromissadas a manter a CPI, apesar de formalmente a CPI tratar do governo federal e dos governos estaduais, né, manter a CPI mirada como um canhão voltado para o governo estadual, para o governo federal, sem tratar, né, de maneira profunda da questão dos governos estaduais. Mas, em outro caso, né, temos aí uma alteração importante na PF, uma alteração na hierarquia, uma alteração que importa em muitos procedimentos da PF. Eu espero que isso, né, implique aí em medidas efetivas aí contra principalmente, né, contra a roubalheira que está acontecendo já há um ano no Brasil, algo sem precedentes no Brasil. Pois é, você vê que na própria notícia vê como uma coisa sem sentido. A acusação, né, da suposta irregularidade seria que eles tiveram uma parceria com o setor madeireiro no intento de causar obstáculos à investigação de crimes. Mas no final do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos, no valor de 130 milhões de reais, de madeira foram apreendidos. Né? Então, qual foi a dificuldade? Foi tão grande, né, que o Salles botou, né, que ele só 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal apreendido. Ou seja, a própria notícia você vê que tem uma coisa errada aí, né? Tem uma coisa estranha nessa história toda. Né? Não faz muito sentido. Como é que ele dificultou, mas a PF conseguiu fazer uma apreensão desse tamanho, né? Muito disso aí, Max, que eu falei hoje de manhã também, né? A credibilidade é uma nota promissória, né? Você passa a nota promissória, se ela não tiver fundo, depois um cheque, né? Você passa um cheque, se não tiver fundo, existe uma confiança, né? Quando você passa o cheque, né? Eu passo um cheque para você, tem uma confiança. Se o cheque não tiver fundo, o seu nome vai pro Serasa, vai ser mais difícil você conseguir crédito, vai ser mais difícil. Por quê? Porque a confiança em você se perdeu, né? Ainda que você tenha o dinheiro, né, você não tem a confiança, né, do mercado. A credibilidade das instituições, ela vai pelo mesmo caminho. Se você reiteradamente, né, e as pessoas não são cegas, elas não são burras, né,
Acho que a coisa mais triste da burocracia brasileira é achar que a população brasileira é burra, né? Você vai o tempo todo, você coloca aí essas coisas para rodar, você descobre que é narrativa, que é só conversa fiada, que é só para tentar criar um caso, que é só para tentar passar uma impressão, e que no final das contas não tem substância nenhuma, né? Então, por exemplo, é isso aí, você entra num processo contra o Ricardo Salles, que você imagina, né? O Ricardo Salles está lá pessoalmente, né? Só falta lá pessoalmente cortando árvore, né? Então, assim, a imagem que você tem do Ricardo Salles quando você vê isso aí, se você está desatento, se você não está prestando atenção, né? No contrapé, você olha uma coisa dessa, você, opa, pera lá, né? O que esse cara tá fazendo? O cara tá botando fogo na Amazônia, né? Aí você fica dando dados e mais dados sem contextualização, né? Enfim, né? Sem nenhuma preocupação em realmente passar a realidade pro seu ouvinte, né? Pra pessoa. A pessoa uma hora vai perceber, assim, esse cara tá de treta, esse pessoal tá de treta. Eles vendem para mim uma ideia do que eles são e eles não são isso, né? Eu falo isso em termos de mídia, eu falo isso em termos de instituições públicas também, infelizmente, né? Ministério Público, a própria Polícia Federal, né? Todas as instituições de Estado, né? Infelizmente estão muito aparelhadas. O conceito de aparelhamento caiu no popular. Eu acho que isso aí é uma das coisas que mais está ferindo de morte a credibilidade desse pessoal, porque o conceito de aparelhamento, né? Antigamente a instituição tinha a credibilidade por si mesma, né? A PF está dizendo, é a PF, é a instituição, né? Hoje em dia não, fala assim, não, pera, quem da PF está dizendo? Quem que é esse cara aí? Qual que é a filiação desse cara aí? Esse cara tá de boa intenção? Ele está cumprindo a sua função de maneira correta? Ou não? Ele está, né, desempenhando, usando da sua posição para tentar fazer justamente, para tentar passar uma narrativa, né? Isso aí caiu no popular, as pessoas entenderam isso. Ou estão entendendo cada vez mais pessoas estão entendendo isso. Então é óbvio que cada vez mais a credibilidade desse pessoal vai caindo. Cada vez mais a gente vai cair. Então, né, com nós aqui não é diferente, né? Com nós aqui não é diferente. A gente olha uma coisa dessa, a gente olha, pera lá, né? O cara tá usando a sua função, né? Mas você conflita aí com outros dados aí, assim, mas como assim, né? Alegou uma coisa, mas na mesma né, o cara faz uma matéria, na mesma matéria ele já mostra que não é bem assim. Quer dizer, né? Volto a dizer, né? A confiança, a credibilidade é uma nota promissória, né? Bem disse aí o Paulo Figueiredo. E tem uma outra questão, Vitor. Você fica pensando, né? Eu aqui gosto sempre de questionar, trazer questionamentos. Não dá para afirmar, porque para afirmar você teria que perguntar, né? E entrar dentro da consciência dos outros, isso é impossível. Mas você fica perguntando, poxa, mas justo ali, pouquinho antes dele ser retirado, né? De se trocarem ali a liderança ali da Polícia Federal de Manaus, não é isso? Aí, exato, um pouquinho antes de trocar, né, ele já sai atirando, né? Sabe aquela expressão, né? Fica pensando, pô, esse cara queria sair atirando, queria sair, né, processando o Ricardo Salles, já sabendo talvez que ia ser mudado? Uma dúvida, um questionamento que a gente tem que fazer. A gente está chegando num nível de guerra política, né, contra o governo federal, que tudo é possível. Tudo hoje em dia é possível. Qualquer questionamento que você faça não é tão absurdo. Né? Você realmente pode ficar pensando, cara, será que há aí algum tipo de perseguição? Né? Você tem também o Ministério Público, né, processando o Pazuello. Não sei se a gente chegou a comentar aqui hoje de manhã, por causa da questão de oxigênios em Manaus. Ou seja, uma série de ilações, uma série de coisas que vai sendo gerada, que é o que eu falo sempre. Não vai dar em nada. Tá bom, pode até não dar em nada, mas você criou desgaste e você está gastando dinheiro público à toa. Cadê as evidências? Cadê o fato? Né? Um fato concreto para justificar certos tipos de processo. Você vai movimentar todo... um grupo de policiais, a Suprema Corte vai julgar, o Ministério Público vai ter que, né, movimentar uma quantidade de pessoas para fazer uma investigação. Mas não vai dar em nada assim. Mas e quanto de dinheiro público se gastou, né, se queimou nisso aí? Em pura guerra política. E, no final, parece até um mantra isso, né? A gente sempre repete aqui, no final,
Quem que é o único prejudicado nessa guerra política toda? É o povo. Somos nós. Né? Porque a gente é que está pagando a conta disso tudo. Né?